Todos nós já passamos por situações em que ficamos estressados pelo medo. Muitos de nós temos enfrentado sombras terríveis em nossas vidas. As sombras são momentos difíceis que temos que passar e muitas vezes elas são assustadoras. Quando memorizamos as Escrituras, nós conseguimos enfrentar os medos, aqueles que se levantam em nossas vidas. Podemos ler na Palavra de Deus, no Salmo número 23, versículo 4, da seguinte forma: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi declara nesse salmo que ele se sentia como quem podia andar pelo vale escuro, onde a morte está muito perto, mas mesmo assim ele continuava tranquilo e não sentia medo, pois ele confiava que o Senhor sempre o estava guiando e o protegendo em todas as circunstâncias. Uma das fontes comuns de estresse é a perda. Podemos perder nosso emprego, nossa saúde, o nosso dinheiro, nossa reputação ou até um ente querido. Quando nós passamos por uma perda, sempre há duas reações comuns. Uma é o medo e a outra é a dor. Devemos compreender que, por pior que seja, o período de luto é algo bom. O luto é a maneira como passamos pelas transições difíceis da vida. Na verdade, se nós não sofrermos por causa dessas coisas, nós ficamos presos. A dor, ela não tem como acabar conosco se a deixarmos sair de nós e ir embora. Agora, por outro lado, o medo é uma coisa ruim. Nós não conseguimos encontrar uma vez na Bíblia sequer uma passagem que nos diga: não fique triste, não sofra, não chore ou não lamente. Não, nós não encontramos esse tipo de coisa na palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina é: não temas. E nós podemos encontrar mais de 360 vezes essa frase repetida na palavra de Deus. Não temas. A dor não é capaz de nos paralisar, mas o medo, esse sim, ele é capaz de nos paralisar. Vimos que o rei Davi disse no Salmo 23:4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os pastores, eles sempre carregavam uma vara e um cajado para proteger suas ovelhas. Davi sabia que, da mesma forma, Deus tinha as ferramentas para protegê-lo e confiava em Deus, mesmo nos vales mais sombrios. Talvez estejamos passando por um vale de sombra nesse momento, agora mesmo. Talvez até o vale da sombra da morte. Pode ser o vale da sombra da dívida. Pode ser o vale da sombra do conflito. Pode ser o vale da sombra da depressão. Pode ser o vale da sombra do desânimo. As sombras, elas são muito assustadoras. Muitos de nós, quando crianças, passamos pela experiência de ter tido medo de sombras quando estávamos deitados em nossa cama. Mas quais lições reais nós podemos tirar das sombras? Em primeiro lugar, as sombras não têm nem como e nem maneira alguma de nos machucar. Em segundo lugar, as sombras são sempre muito maiores do que os objetos que as geraram. E a boa notícia é que onde quer que haja sombra, tem que haver alguma luz. É impossível existir uma sombra sem um ponto de luz. Então, a chave para quando nós estivermos atravessando o vale da sombra é virarmos as costas para essa sombra e olharmos para a luz. Porque enquanto mantivermos nossos olhos na luz, que é Jesus, a luz do mundo, a sombra não vai nos assustar de forma alguma. E é assim que passamos pelo vale da sombra da morte. É assim que nós
diminuímos ou até aniquilamos o nosso estresse. Nós confiamos em Deus nos vales escuros, assim como Davi também orou no Salmo 142, no versículo 3, da seguinte forma: Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Em outras palavras, Davi disse que quando ele estava a ponto de desistir por estar desanimado e triste, o Senhor o acompanhou e o orientou por todo o caminho, porque Deus sabia o que Davi deveria fazer. Não temos o que temer, pois o Senhor conhece também todos os nossos caminhos.